A paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos e a todos os inscritos do canal. A flecha na mão do valente evangelista Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal A Flecha na Mão do Valente Evangelista Socorro Silva. Que Deus abençoe aí todos os novos inscritos do canal. Que Deus vos abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje a minha Bíblia se encontra aberta aqui em Salmo 141 e versículo 3. Salmos 141 e versículo 3. Hoje o nosso tema é o que a Bíblia diz sobre a fofoca. Hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus se é pecado ou não é a fofoca. Então a Bíblia hoje vai responder para nós se é ou se não é pecado a fofoca. Se for pecado, muitos estão cometendo este ato sem nem imaginar que é pecado fofocar, né? Fazer mexericos, se intrometer na vida alheia. Então vamos lá, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Queridos e amados irmãos, nós vemos aqui a preocupação de Davi em controlar esse membro perigoso que é a nossa língua. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é a fofoca. Como eu acabei de falar para vocês, fofoca é pecado? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 3, a qual diz assim: além disto, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, intrigante, e falando o que não convém. Queridos e amados irmãos, o que significa ociosa? Ociosa significa aquele que não tem nenhuma ocupação, nenhum trabalho, nenhuma atividade. Então isso aí é ociosas, né, irmãos? É a pessoa que não tem nenhuma ocupação, que não trabalha, que não tem nenhuma atividade. Então, além delas não terem nenhuma ocupação, essas mulheres andavam de casa em casa, fofocando e se intrometendo na vida alheia e falando que não devia. Então, queridos e amados irmãos, não é certo falar da vida dos outros. É a própria palavra de Deus está falando, está nos ensinando. Não é certo falar da vida dos outros, né? Fazer mexerico, né? Quem fala mal da vida alheia está pecando. Fala mal da vida alheia, está pecando, porque a palavra de Deus que está nos mostrando que
fofoca é pecado. Olha só o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 11. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos aí novamente que falar mal da vida de uma pessoa, se intrometer na vida de uma pessoa é pecado. Olha só o que diz a palavra de Deus ainda mais. Lá em Romanos, capítulo 1 e versículo 30. Romanos, capítulo 1 e versículo 30 diz assim: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobediente ao pai e à mãe. Queridos e amados irmãos, inventores de males também é conhecido como fofoqueiros. Inventores de males, como está escrito aqui em Romanos, a qual diz inventores de males, é aquela pessoa que vive só de fofoca, vive fofocando, né, a vida daquela pessoa, levantando calúnia, né, levantando falso testemunho, e às vezes está falando coisas que não é nem verdadeira, às vezes é falsa. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena este tipo de coisa. Então, queridos e amados irmãos, nós vemos aí novamente que falar mal, né, da vida de uma pessoa é pecado. E para encerrar, queridos e amados irmãos, para encerrar essa mensagem de hoje, vamos lá em Tiago, capítulo 1 e versículo 26. Tiago, capítulo 1 e versículo 26, a qual diz assim: se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear a língua, antes engana o próprio coração, e a sua religião é vã. Então, queridos e amados irmãos, nós temos que controlar a nossa língua. Temos que controlar a nossa língua para nós não ficarmos falando coisas que não devem ser ditas, né? E a palavra de Deus aí está nos advertindo acerca da fofoca. Não sou eu, é a palavra de Deus que está falando, né, acerca deste mal que muitas das vezes separa amigos, né? Às vezes também até casamentos são destruídos por causa deste mal chamado de fofoca, né? Às vezes levanta uma calúnia sobre aquela pessoa e acaba até mesmo prejudicando o relacionamento daquela pessoa
com aquela outra, né? Por causa deste mal chamado de fofoca, né? Muitas das vezes este mal destrói casamento, destrói famílias, destrói amizades, amizade que foram construídas, né, de muitos anos, até mesmo construída da infância, né, pessoas que são amigas desde a infância. Este mal acaba prejudicando esta amizade, separando esta amizade que essa pessoa construiu de longos tempos. Então, irmão, este mal ele é muito perigoso e nós temos que ter cuidado, porque isto é um pecado conhecido como o pecado da língua. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Quantos lares, quantas famílias já não foi destruído por causa deste mal chamado de fofoca, mexerico, disse-me-disse, né? Contendas, porque este mal ele provoca tudo isso, provoca brigas, provoca contendas, né? Disse-me-disse, um começa a falar dali, outro começa a falar dacolá, e quando você nem pensa, o boato já está em todos os lugares. E aquela pessoa que está inocente acaba sendo prejudicada por este mal chamado de fofoca. Então, queridos e amados irmãos, vamos refrear a nossa boca, a nossa língua, né? Vamos refrear aí a nossa boca, a nossa língua, para que nós não venha falar coisas contra o nosso irmão e até mesmo pecar contra o nosso irmão, né? Levantando calúnias, né? Levantando coisas que não é verdadeiras. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado, porque Deus, ele abomina este tipo de coisas. Amém, queridos e amados irmãos? Porque às vezes nós estamos preocupados só com uma coisa e nós se esquecemos de outras. É como a palavra de Deus diz, pelas mínimas coisas, né? Nós estamos pecando aquilo que a gente não acha que não é pecado e que é pecado, que nós estamos fazendo, né? Estamos correndo até o risco de perder a nossa salvação pelas mínimas coisas. E tem muitas pessoas que nem dá crédito nisso. Acha que fofoca, falar mal da vida dos outros, se intrometer na vida dos outros, levantar falso testemunho, calúnias, coisas que não é nem verdadeira, a pessoa acha que é uma coisa comum, é uma coisa normal e nem imagina que isso é um pecado, né? Aí se preocupa tanto com as outras coisas, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, com a roupa, com o cabelo, com não sei o que mais, e não passa de um fofoqueiro, né? Se intromete na vida de todo mundo e nem imagina que ele está pecando com a sua boca, né? Ele está correndo o risco de perder a sua salvação, porque é a palavra de Deus que está nos advertindo e nos alertando. Então, irmãos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Fique aí com mais essa palavra vindo da Bíblia Sagrada para cada um de nós, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus, queridos e amados irmãos. Eu gosto de ser muito verdadeira, gosto de pregar a verdade, né, que está dentro da Bíblia. Aquilo que não está dentro da Bíblia eu não posso pregar. Não está dentro da Bíblia, como é que eu vou pregar uma coisa que se tornar heresia? Não.
Eu prego aquilo que está dentro da palavra de Deus, que tem respaldo. Então, aquilo que não tem respaldo, eu não prego. Tem muitas pessoas que dizem, por que você não prega isso? Eu digo, porque não tem respaldo, não está dentro da Bíblia. Então, eu não vou pregar coisas que não estão dentro da Bíblia, amém? Então, queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe. Fique aí com mais esta mensagem. Estamos encerrando aqui mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe aí o seu like e o seu comentário e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.